Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito desse julgado aqui, olha, recurso especial 1.286.273 de São Paulo. Deixa eu antes lembrar rapidamente aos senhores do nosso clube de membros aqui, então recomendo que você assine especialmente o Anotações Ouro, que aí você vai ter vídeos exclusivos tanto do STJ quanto do STF, diversas temáticas do direito. Pois bem, voltando, esse julgado, RESP 1286273 de São Paulo, ele versa sobre inversão do ônus da prova. Os senhores vão encontrar a íntegra do julgado no nosso blog das anotações de processo civil e eu vou destacar aqui algumas passagens. O acórdão do tribunal local, o Tribunal de São Paulo, previu seguro de veículos, ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, interesses individuais homogêneos e difusos, presença das condições da ação, legitimidade e interesse processual. Alegação da rede prática pelo segurado de fraude contra seguro, dolosamente engendrada para possibilitar a recusa do pagamento do capital segurado, normalmente para a consumação da prescrição da pretensão, inclusive com envolvimento de documentos estrangeiros falsos, normalmente escritura de venda lavrada da República do Paraguai. Pois bem, qual era a hipótese, portanto? Uma certa seguradora no estado de São Paulo recusava o pagamento, alegando que os documentos apresentados demonstravam que ela utilizava documentos vindo do Paraguai, demonstrando que o caso era uma fraude e que não ia pagar porque o carro foi localizado no Paraguai e que teria sido um golpe, vamos assim dizer, uma fraude do segurado. E com isso ela ficava ali enrolando e com vistas a passar o prazo prescricional de 1 ano. O Ministério Público foi a juízo discutindo esta prática, portanto. O juiz de primeira instância julgou procedente os pedidos e condenando lá diversas providências à seguradora. Só que aí a seguradora recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele até manteve a sentença. Mas o que pega é esse fundamento que nós vamos passar a ver aqui agora. Código de Defesa do Consumidor incidente, com inversão da regra de julgamento do ônus da prova. Esse aqui é o ponto. Tratando a inversão do ônus da prova como regra de julgamento. O juiz de primeiro grau não tinha invertido o ônus da prova. Aos olhos do juiz de primeiro grau, tinha prova suficiente. Aos olhos do tribunal, não tinha prova suficiente e ele inverteu no momento do julgamento, e pior, no momento do julgamento da apelação, lá no acórdão que foi invertido o ônus da prova. Bom, o artigo 6º, inciso 8º do CDC, como é de sabença geral, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, demonstrando ali a verossimilhança e a hipossuficiência do consumidor. Só que aí, veja, essa inversão do ônus da prova, ela não é automática. Ela depende do preenchimento desses requisitos e, no caso concreto, ficaria difícil você falar em hipossuficiência, porque o autor era o Ministério Público. Pois bem, essa é a regra do CDC, artigo 6º, inciso 8º. O CPC de 2015, ele trata da regra de ônus probatório no artigo 373. Então aqui nós temos a distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E o CPC trouxe no parágrafo 1º do artigo 373 a distribuição dinâmica do ônus da prova, a inversão do ônus da prova. E aí ele prevê, nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, encargo de produzir prova, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá, aqui é a parte mais importante, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. O que significa isso? O STJ já tinha jurisprudência reiterada no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, é regra de procedimento e não regra de julgamento.
O que o TJ de São Paulo fez foi tratar a inversão do ônus da prova como sendo regra de julgamento. E aqui está o equívoco. Bom, além dessa previsão do artigo 373, parte final, 373, parágrafo 1º, parte final, no CPC nós podemos citar também o artigo 357, que é a decisão de organização do processo. E aí ela prevê lá, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, que é o julgamento conforme o estado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, inciso 3º, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Perceba, a inversão do ônus da prova deve se dar, portanto, no curso do procedimento. Porque quando você junta o 373, inciso 3º, com a parte 357, inciso 3º, me perdoem, vou mostrar aqui. 357, inciso 3º, com o 373, parágrafo 1º, parte final, essa que está destacada, a gente fecha a jurisprudência do STJ no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de procedimento, é regra de instrução e não regra de julgamento. Então é nesse sentido a conclusão do julgado. O TJ de São Paulo agiu mal. Eu até destaquei uma parcela do julgado aqui, ó. A inversão probatória não é regra, é mera faculdade. Com base nisso, é que se fundamenta a necessidade de que a inversão do ônus da prova ocorra em momento anterior ao da sentença, possibilitando à parte onerada a plenitude do direito de produzir a prova considerada necessária para a sua defesa. É nítido que esclarecer previamente quais serão as regras do procedimento que regerão o trâmite processual, dentre elas a do ônus da prova, está incerto nas diretrizes do princípio da cooperação e do dever do magistrado aplicá-lo em sua dinâmica, relação com os demais sujeitos processuais. Princípio da cooperação este que, como o julgado já havia anteriormente afirmado, está estampado no artigo 6º do novo CPC. Ou seja, em qual sentido aqui o princípio da cooperação? No sentido de que a parte não pode ser surpreendida. É inimaginável no processo civil contemporâneo que o julgador inverta o ônus da prova no próprio ato de julgamento. Quer dizer, num parágrafo anterior, parágrafo de cima, ele inverte o ônus da prova. No parágrafo de baixo, ele diz, como a parte não se desincumbiu do ônus, claro que ela não se desincumbiu, ela acabou de saber. Ela sabe da inversão e sabe do resultado no momento do julgamento. Isso é inconcebível. E esse já foi o entendimento do STJ lá atrás. Mas ele mudou o entendimento, deixou de ser regra de julgamento, portanto, como fez o TJ de São Paulo, e passou a ser regra de procedimento. A inversão deve se dar no curso do procedimento, durante o procedimento, para possibilitar que a parte se desincumba do novo ônus que ela teve invertido e possa influenciar no resultado do processo de um modo satisfatório. Então tem uma relação, além do princípio da cooperação, naturalmente também com o princípio do contraditório. Ok? E aí a conclusão do julgado foi nesse sentido. Aí a ementa. Julgamento empreendido pela corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova como regra de julgamento, já em sede de apelação, que é um dado ainda mais relevante nesse caso concreto. A jurisprudência dessa corte, do STJ, é no sentido de que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que determina a inversão deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferido em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, como se deu no caso, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente à suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido, ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ok? Então, o julgado me parece importante, a reafirmação da regra de inversão do ônus da prova como sendo uma regra de instrução ou regra de procedimento. Ok? Então, meus amigos, é isso. Considerem aí a hipótese de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos. Anotações ouro, uma pichincha, os senhores terão acesso a vídeos exclusivo apenas para os membros Anotações Ouro. Senhores, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.